Esse livro, A Reconciliação, ele fala sobre os 40 dias que o nosso Salvador ficou sobre a terra, ensinando aos seus discípulos os seus ensinamentos para que nos fosse ensinado a nós, a sua igreja. Então vamos ver juntos, como eu havia prometido a vocês, os 40 dias após a ressurreição do Mashiach. Então esse livro, ele fala, tudo provém do Criador, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio do seu Filho, o Mashiach, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Ial falava em Ialcha, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5, 18, 19. Então, aparecendo-lhes durante os 40 dias, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, do Arcadush, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas, ou seja, ele ascendeu aos céus. Atos 1. A narração acima fala de um texto extraído da Escritura Sagrada que descreve o que aconteceu no 40º dia após o dia qual Yahshua Mashiach havia ressuscitado dentre os mortos e aparecido pela primeira vez logo pela manhã a uma de suas seguidoras, a Maria Madalena. Então, a partir desse exato momento, restavam apenas 10 dias para que iniciasse a festa da comemoração pelo dia do Pentecostes, onde para os Yaldim, os hebreus, seria apenas mais uma festa anual de costume, mas para os seguidores de Yahusha, diz aqui, aconteceria a grande experiência do batismo. Então, aqui no livro nós vemos que eles dizem que os seguidores do Yahusha hebreu não eram os hebreus, eram outros. Só que nós sabemos que o povo que seguia Yahusha eram os Yaldim, exatamente o povo hebreu. Então, no Espírito Santo, todos os que permaneciam reunidos em nome dele, e assim se cumpriu uma promessa de que tais seguidores seriam revestidos de poder para testemunhar. E Pedro, tendo recebido esse poder, ele iria se levantar e pregar para todos os que estavam reunidos ali, e através de sua mensagem, quase 3.000 pessoas se converteriam ao caminho e seriam batizados, dando início à história de quase 2.000 anos do Evangelho do Mashiach. Então, aqui o livro traz a palavra batizados, porém sabemos que lá no início a palavra era imergidos, porque eram imergidos literalmente abaixo nas águas, não é? Então, assim foi a narração de Lucas sobre aquele dia de Pentecostes. E cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como línguas de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutros idiomas,
Então, essa é a linguagem do Espírito Santo. Cai por terra aquela bobice, aquela enganação que alguns religiosos falam que é a linguagem do Espírito Santo, é aquela coisa que eles ficam repetindo, alguns repetem, Saramandaia, Paranaia, Pacapaca, Taca, e Lavachura e não sei o que, aquilo ali é enganação aos crentes. Então, crente, igreja, desperta e enxergue a verdade do verdadeiro evangelho. Falar em línguas do Espírito Santo que pousou sobre eles é que eles começaram a pregar no alemão sem saber falar o idioma alemão. Eles eram hebreus, falavam como até hoje eles falam, hebraico, e começaram a pregar noutros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, do 1 ao 4. Mas fica para nós uma pergunta. O que levou Yahshua, depois de ter exercido seu ministério por aproximadamente 3 anos e meio, ter andado diariamente com seus seguidores e após sua ressurreição ainda ficar por mais 40 dias aqui, tendo aparecido para, além dos apóstolos e das mulheres, a mais de 500 dos seus seguidores? Que teria levado ele? Então, será que ele ficou faltando algum ensinamento por parte dele aos seus seguidores? Não teria conseguido cumprir o que ele estava determinado em seu ministério? Então, o que nós acreditamos? Acreditamos sinceramente que isso não aconteceu, não é? Acreditamos que, no contexto dessa narrativa e pelo nome do livro, Reconciliação, a necessidade era de continuar mostrando aos apóstolos, aos discípulos, aos seus seguidores, que era muito importante a verdade, o verdadeiro evangelho. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Coríntios, ele disse: ora, tudo provém de Yahweh, que nos reconciliou consigo mesmo por meio do Yahshua, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Yahweh estava em Yahshua, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5,18. Então, reconciliar significa restaurar, exatamente o que a palavra fala, alguma coisa ou alguém à situação favorável anterior. Então, é o retorno ao que de alguma maneira se perdeu. Significa também, sobretudo para os seguidores do Yahshua, a restauração do evangelho que foi pregado pelo Mashiach, que é o evangelho que o nosso Yahweh deu para os profetas pregarem bem antes do Mashiach vir. Então, aquele evangelho puro, digno, que dá a absolvição da alma, ou ainda a realização do ajuste necessário das diferenças, religar o homem a Yahweh, foi a missão principal do serviço terreno do Mashiach, Yahshua, e continua sendo através do que ele chamou de Nova Aliança, que a metade nós sabemos que a Nova Aliança, o Novo Testamento, pelo menos 50% dele foi escrito por o apóstolo Paulo. Então, no seu próprio sangue foi feita a Nova Aliança, que foi derramado no madeiro lá, quando ele foi pregado literalmente como um cordeiro, não é? E pereceu. Então, quando ele foi ressuscitado o terceiro dia pelo Pai, e foi mais ainda glorificado, mais e mais com o Arkadosh, que é o Espírito Santo do Pai, então
nós sabemos que o nosso Salvador, vendo os seus milagres e prodígios, então não podemos esquecer de sempre estarmos reconciliados com Yahshua, o nosso Salvador, porque nós temos que segui-lo, e o nome dele é Yahshua, porque ele traz o nome do Pai, Yah, e Yah salva significa o nome Yahshua, para podermos estarmos sempre de forma ainda humana, porém espiritualizados e de alma restaurada. Então, o motivo de nós precisarmos tanto sermos reconciliados com Ele ainda traz até hoje a necessidade de termos dos nossos dias, de cada momento vivermos a cada dia a reconciliação com o Pai Yah. Então, o processo de reconciliação desses 40 dias que iniciou-se por Maria Madalena no jardim, lá no túmulo, quando ela descobriu que ele não estava, no dia da sua ressurreição. Então, depois foi com Simão, Pedro, para cearem com Yahshua nas areias da praia do mar de Tiberíades. Então, veremos ainda que em nenhum momento desses 40 dias nos encontros com seus seguidores, Yahshua lhes imputou suas transgressões. Em nenhum momento ele fez isso. Que em momento algum Yahshua se dirigiu a qualquer um deles para acusá-los. Jamais. Então, jamais eles o acusou de o terem abandonado no momento mais doloroso da sua via terrena. Até mesmo porque ele sabia que somente ele seria capaz de passar por todo aquele sofrimento pelo qual passou, conforme conforme a antiga profecia registrada no livro do profeta Isaías, que é o profeta Ishaial, que diz: o lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Isaías 63, 3. Contudo, queremos deixar claro que a única fonte do verdadeiro conhecimento da palavra de Yah, que aceitamos como verdadeira, é a escritura original hebraica, e a Bíblia temos que saber reconhecer onde ela foi, e aparece em algumas traduções acréscimos ou diferenças, podemos compará-las. Então, por isso, não temos pretensão de ser palavra definitiva ou ao último a falar, como diz, não é? Então, sobre o motivo que levou a Yahshua Mashiach, os seus seguidores, nos seus ensinamentos, nos momentos de repreensão, nos milagres e sinais, dando como ponto de partida o momento da pregação, lá onde ele foi colocado no madeiro para perecer. E a partir deste ponto, meditaremos nos que se passou no ano do seu ministério, porque você sabe que o ministério de Yahshua Mashiach teve a duração de 1 ano, por isso a tipologia do cordeiro de 1 ano, sem mácula, e também fazia 1 ano que ele pregava quando aconteceu a sua morte. Então, contados a partir do madeiro, acompanhando da melhor maneira possível cada ocorrência relacionada a eles, para que possamos entender o que se passou em sua vida, nas suas vidas, os seguidores, aqueles que ouviram e conviveram com ele nesses 40 dias. Entenderemos então que não apenas os discípulos e os demais seguidores, mas todo o homem ao longo da vida precisa constantemente ser reconciliado com o Yah. Então, esse é um processo contínuo, pois por muitas vezes o homem toma outro rumo,
mesmo nem atentando no fato de que as suas decisões diárias podem levá-los para longe da conciliação. Ainda assim, a sua graça e piedade os constrange à reconciliação com ele. Então, a crucificação, a pregação no madeiro, a sua morte está consumado, não é? A figura mostra uma formação rochosa que é apontada por alguns estudiosos como sendo o lugar de crucificação do Mashiach. Então, isso deve-se ao fato da formação rochosa parecer um crânio e um texto grego se referir a cranium topos como local da crucificação, seria o Gólgota. A crucificação sendo traduzido para o português como o lugar da caveira, que é o lugar da morte. Não é? Em Mateus, Matitial 27, 33, então, diz, não é? Que, vamos ver aqui que pulou. Pulou. Era o momento da morte do Yahushua. Então, certamente esse foi o momento mais conturbado na vida de todos os que estavam à sua volta e que tinham alguma ligação com ele, fosse espiritual, afetiva ou familiar. Então, Yahushua Mashiach olha à sua volta muita gente que veio acompanhando a trajetória, agora estava assistindo a continuação daquele espetáculo de crueldade. E Yahushua só encontra entre a multidão o seu amigo João, que ficou conhecido como João de Patmos, depois que ele foi exilado lá na ilha de Patmos, não é? Que veio a ser conhecido como evangelista. Maria, a sua mãe terrena, e a irmã dela, que era casada com Cleopas, e por fim Maria Madalena. Então Yahushua diz: mulher, eis aí o teu filho. Então, Yahushua andando no deserto, indo à cidade, entrando em lugares e cuidando de pessoas que ninguém queria ajudar. Agora estava ali 4 pessoas do seu convívio, apenas 4 pessoas com as quais ele podia contar no meio daquela multidão de desconhecidos, de que não fizeram nada por ele, talvez nem sentisse nada por ele. Então, muito embora isso não nos permita afirmar necessariamente que não haviam outros amigos ali, até porque, por uma declaração detalhada de Tomé, dá-nos a entender que, reconciliando a cada um deles em uma nova aliança, ou seja, em um novo testamento através do seu próprio sangue, iremos começar nossa jornada com um dos discípulos, chamado Judas Iscariote, que é o Judas Iscariote, o traidor que, após ter participado da última ceia, saiu correndo e foi até os fariseus para receber as suas moedas para entregar Yahushua, e a partir daí desencadear toda a série de acontecimentos como traições, negações, incredulidades e abandonos que culminariam na morte de Yahushua Mashiach no Calvário. Então, Lucas diz: Judas Iscariote que se tornou traidor. Lucas 6,16. A expressão utilizada por Lucas, que embora não tenha sido uma testemunha ocular do momento da traição realizada por Judas Iscariote, é bastante esclarecedora, pois muito se questiona, ao menos por muitos dos nossos contemporâneos, do motivo pelo qual Yahushua teria escolhido Judas Iscariote para ser seu discípulo. Será que o Yahushua não sabia que ele iria o trair?